Tipos de exploração rural. Bom, sou produtor rural, já identifiquei que eu executo aquelas atividades rurais e agora eu sou pessoa física, porque aqui a gente vai falar de condomínio, de produtor rural, pessoa física, então agora eu sou pessoa física. Quais são os tipos de exploração que eu posso ter? Eu posso ter a minha exploração no meu imóvel próprio, eu tenho lá a minha fazenda, o meu sítio, a minha chácara, onde eu produzo os meus legumes, ou então os meus cereais, ou então os meus animais. Então, é meu, é imóvel próprio. Eu posso ter essa exploração em imóvel próprio. Eu posso ter a exploração em comum ao casal. Aqui, se a gente for falar em exploração em comum ao casal, beleza. Se a Receita Federal falar que o imóvel tem que ser próprio, o que a gente pode fazer? Contrato de condomínio entre marido e mulher. Se eu tenho um contrato de condomínio, eu posso dividir receita e despesa. Ok? Então, Receita Federal falar que somente pode dividir quando é propriedade em comum ao casal, realmente a propriedade em comum ao casal, vamos fazer um contrato de condomínio, se você deseja dividir essas receitas. Outra modalidade de exploração que a gente tem é arrendamento rural. Arrendamento rural é basicamente a gente tem de um lado o proprietário da terra, do outro lado o produtor rural, e o proprietário da terra cede esse imóvel rural para o produtor rural explorar atividade rural, e eu falei muitas vezes rural, mas tá tudo bem. Ele cede para o produtor rural explorar e em contrapartida ele recebe uma remuneração, exatamente, dinheiro, tá? Pode ser feito através de produto? É um tema para uma próxima aula, porque é um tema bem polêmico, bem gostoso de falar e bem contornável, torná-lo seguro. É fácil da gente tornar isso daí mais seguro, tá? Mas, via de regra, o arrendamento rural, a gente tem a cessão do imóvel rural com uma contraprestação de remuneração em dinheiro, tá? Então, beleza, gente, o arrendamento rural é isso daqui. A parceria rural, a gente tem de um lado o proprietário e do outro lado o produtor rural, e essa cessão ela é feita através da divisão de frutos. Não é divisão de receitas e despesas, é divisão de frutos da parceria. Se é uma parceria onde a gente está plantando soja, a divisão acontece em sacas de soja. Se a gente tem uma parceria 80-20, por exemplo, que é muito comum hoje no agronegócio, ou 70-30, a gente tem que ao final da colheita daquela safra, a cada 100 sacas de soja por hectare, 80 ficam com o produtor rural e 20 serão transferidas para o proprietário da terra, tá? Então eles dividem frutos, não dividem dinheiro, eles dividem os frutos e também não dividem o resultado, receita menos despesa, lucro, não é isso. Eles vão dividir frutos, aquilo que gerou aquela exploração rural. Ponto, tá? Então é divisão de frutos em produto. Não posso fazer a divisão de frutos em dinheiro. Se eu fizer essa transferência através de dinheiro, pode ser descaracterizado e é onde a Receita Federal está encontrando os erros. A Receita Federal ela vem encontrando muitos contratos que, na teoria, seriam contratos de parceria rural, mas tem essa transferência financeira, ou então a gente tem a descaracterização do contrato porque o proprietário não está arcando com o risco daquela atividade. Dois aspectos muito importantes do contrato de parceria rural é exatamente o risco e a divisão de frutos. Os riscos, exemplo, vou trazer aqui para vocês agora um exemplo que eu falo muito com os alunos, que é o exemplo de uma loja de roupas, tá? Eu tenho um imóvel comercial na cidade, onde eu alugo para uma loja de roupas. Bom, no arrendamento é igual esse aluguel, e ele deve ser tributado tanto quanto o aluguel, né? Da mesma maneira como o aluguel. Nessa loja de roupa, quando, por exemplo, em dezembro, ela tem uma receita muito alta. O meu aluguel é R$ 1.500, independente da receita daquela loja de roupa. Em dezembro, a gente tem um faturamento aí de R$50 mil na loja de roupa. A pessoa, a dona da loja de roupa, recebe R$50 mil e ela vai transferir para o proprietário do imóvel R$ 1.500 e acabou aquilo que eles acordaram. Bom, em janeiro, ela não produz nada, ela não tem nada, é zero, receita zero.
Porque passou as festividades de final de ano, o pessoal gastou muito, tem escola, tem IPVA, tem IPTU, tem um monte de coisa, ninguém comprou na loja de roupa dela. Os R$ 1.500 serão transferidos para o proprietário da mesma maneira. Assim é o arrendamento rural, tá? Então, o arrendamento rural é igualzinho e a tributação também é igualzinha, tá bom? Também é levado a carnê-leão. Parceria rural, não. O proprietário ele tem que arcar com os riscos daquela atividade. Como que eu arco com os riscos? Bom, se eu achava que ia produzir 100 sacas de soja por hectare, eu iria receber 20 sacas de soja por hectare. Porém, a gente teve falta de chuva ou a gente teve excesso de chuva naquela propriedade. E o que aconteceu? Ao invés de produzir 100 sacas de soja, e eu iria receber 20, foi produzido 10 sacas de soja. E eu recebi 2 sacas de soja por hectare. Então, vocês estão entendendo como ele compartilhou com os riscos da atividade também? Então, um dos grandes impasses é esse compartilhamento de riscos que precisa ter no contrato de parceria rural e a divisão deve acontecer através de frutos, não em dinheiro. Muito antes das operações da Receita Federal, a gente tem alguns outros precedentes do próprio CARF descaracterizando contratos de parceria quando havia essa transferência financeira, tá? Essa transferência monetária, e também haveria a falta do aspecto riscos. Tá? Então, bem antes aí da Receita Federal vir falando, vir alertando os produtores rurais que ela iria analisar os contratos agrários, a gente já tinha outros precedentes falando sobre o assunto. Tá? Então, outra modalidade, falamos sobre arrendamento, parceria, é o comodato rural, que ele é muito parecido, é muito comum quando a gente tem as holdings rurais, né? Basicamente, a holding, ela vai ter a propriedade dos imóveis e pode acontecer do produtor rural continuar sua exploração na pessoa física, né? E um dos contratos utilizados nessa modalidade, não estou aqui para opinar se é correto ou não, até porque nós não temos precedentes, né? Não teve nenhum caso que chegou aí ao superior, né, às superiores, né, Suprema Corte, para tratar sobre o assunto, sobre o contrato de comodato. A gente não tem nenhum precedente, não tem nenhuma jurisprudência tocando sobre o tema, assim como a gente não tem a legislação falando sobre o tema, sobre essa possibilidade da gente ter o comodato entre a PJ e a pessoa física. Tá? Então, meu assunto aqui não é opinar sobre o tema. Os alunos sabem minha opinião sobre o tema. Mas a gente tem a possibilidade do contrato de comodato, onde a gente tem a holding rural, CNPJ, que ele fez a cessão gratuita do imóvel rural para o produtor rural explorar. Ponto. Esse é o contrato de comodato rural. Não há contraprestação nem financeira, nem em produtos. Nós temos também o contrato de integração rural, que basicamente, por exemplo, é mais fácil a gente conseguir identificar, no caso, com grandes empresas JBS, exemplo, tá? Que ela envia os suínos pequeninos, né, os bebês porquinhos para os produtores rurais, envia também as rações, os medicamentos, tudo que o produtor rural precisa para ele criar os bebês, né, torná-los em porquinhos maiores, e depois ele faz essa devolução dos porquinhos para a JBS. E a gente tem aí o contrato de integração, onde o produtor rural recebe também frutos daquela parceria, um contrato de integração, né? O integrado, o integrador, onde a gente tem esse contrato de remuneração pelo valor, né? Ou é por quilos, ou então pelos porquinhos que foram criados nessa parceria, contrato de integração. E nós temos também o condomínio rural, que é o tema da nossa aula. Condomínio rural, por que é um tema? Se a gente for analisar, ele é um tema que não tem tanta jurisprudência sobre o tema também. Não tem legislação sobre o tema, tá? Não tem tanta legislação sobre o tema. A gente não tem uma legislação que fale, olha, você pode clicar aqui e fazer um condomínio rural. Olha, se você colocar esse artigo aqui, vai ser um condomínio rural. A gente não tem isso. A gente não tem a Receita Federal respaldando todos os pontos. Mas o condomínio rural é um dos que mais existem na prática. Talvez vocês ainda não se depararam, porque você está trabalhando com condomínio rural desconstituído, que é aquele condomínio rural onde, na prática, eles trabalham em condomínio, mas na teoria é um outro contrato, ou arrendamento,
ou então parceria. Eles acham que se trata de uma parceria, mas é um condomínio. Então, é um dos contratos que mais existem no agronegócio.